E eu convido você para nós continuarmos meditando no capítulo 9 do Evangelho de João, aonde nós lemos e vemos aquela narrativa em que Jesus desce do templo, no pátio do templo, e ele encontra um cego de nascença sentado mendigando. Lembrando que, para você se situar no texto, esse texto se encontra no ambiente da festa dos tabernáculos, onde no capítulo 7 de João, Jesus disse que quem tivesse sede era para vir a ele e beber, que aquele que bebesse dele não só nunca mais teria sede espiritual, mas do seu interior rios fluiriam. E isso ele dizia do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Aí ele desce e, ao ver esse cego de nascença, os discípulos olham e perguntam: Senhor, quem é que pecou? Ele que pecou ou foram os seus pais para que nascesse cego? E nós sabemos que a expectativa dos judeus era a expectativa da vinda do Messias. E somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Tanto é que Jesus Cristo, ao fazer esse milagre, ele cospe ao chão, mistura a saliva com terra, coloca sobre os olhos daquele cego de nascença e diz para ele: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa mensageiro. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Explicitamente um milagre que somente o Messias poderia fazer. Agora é interessante, por que Jesus já não disse: olha, veja, e ele teria poder para isso, e o cego voltaria a ver? Por que ele cospe ao chão, faz lodo e manda ele ir até o tanque de Siloé? Na verdade, o tanque de Siloé, que significa o enviado, é o tanque onde os sacerdotes, durante a festa dos tabernáculos, iam buscar água para lavar os degraus do templo. O que Jesus fez foi uma encenação clara para que os sacerdotes e o povo judeu percebessem que ele era o Messias. Todos ali conheciam o cego que mendigava desde a sua nascença, desde a sua infância, melhor dizendo. Aí ele pega, faz esse lodo, coloca, e lá no tanque de Siloé, onde estava cheio de sacerdotes, de fariseus, de povo judeu, buscando água para fazer o seu ritual no templo, ali, quando ele se lava os olhos, imediatamente aquele que era cego de nascença voltou a ver. Isto é um sinal claro, é Jesus apontando e dizendo: veja bem, vocês podem até me rejeitar, mas aí está o sinal claro que eu sou o Messias, o enviado, o Cristo. Inclusive, ele pede para ir lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. E quem que era o enviado? Jesus. Isso é maravilhoso. E lavar nas águas, que águas? Essas águas que purificavam os degraus do templo, mas que ele diz que aquela água não mata a sede e apenas limpa a sujeira externa, que ele tinha a água verdadeira que purificaria a alma, o ser, e saciaria a alma daqueles que tivessem sede pelo Deus vivo, pelo Deus de Israel, que era Jesus Cristo presente com eles. Então Jesus só faz esse lodo para poder deixar claro para todos os presentes, inclusive os sacerdotes e fariseus que ficavam inquirindo, investigando quando é que o Messias viria, e era a função deles mesmos investigar sobre isso. Olha, eu estou aqui, vocês viram o sinal que vocês esperaram, que Israel esperou por toda a vida: curar um cego de nascença, reverter a dita maldição divina. Eu sou o Messias que digo ser, e vocês estão aí
à minha frente e tem a possibilidade de crer em mim ou não crer. Mas seguindo o texto, a partir do versículo 24, que quando descobrem que ele fora curado, já imediatamente os vizinhos disseram, mas não é esse aquele menino que nasceu cego e que cresceu na nossa vizinhança e que vive mendigando ali no templo, no átrio do templo? Não é esse? Eles falaram, não, se parece com ele. Aí ele diz, não, sou eu mesmo, eu que fui curado. Aí a partir do versículo 24, ele pega esse jovem e leva ele aos fariseus para fazer uma investigação, fazer uma análise, se de fato aquilo era verdade. Porque ao aceitarem que ele fora curado da cegueira que era de origem, de nascença, de maldição, entre aspas, eles se aceitassem, esse fato que aquele jovem fora curado, eles teriam que aceitar que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Aí está a questão de todo o capítulo 9. E a partir do versículo 24 diz assim, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Quem? Que Jesus é pecador. Ele está falando, olha, nós sabemos que esse Jesus que você diz que fez esse milagre é pecador. Versículo 25, o ex-cego respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Ele respondeu, então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? O ex-cego respondeu, eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ou seja, peraí, ele tira uma da cara dos fariseus, né? A responsabilidade de saber se esse cara, esse homem que ele nem sabia o nome, esse homem, não sabia que foi um homem chamado Jesus, né? A responsabilidade de saber se ele é de Deus, se ele não é, se ele é pecador, se não é, se ele é Messias ou não é minha responsabilidade, é de vocês, eu passo a bola. Se virem, vocês estão querendo ser discípulos dele, já me perguntaram 2 vezes, vocês não querem o quê? Querem segui-lo também? Aí o versículo 28, então os fariseus o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse Jesus, nem sabemos de onde ele vem. O ex-cego respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém, olha o ex-cego dando lição teológica na vida dos fariseus. Versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Aqui que eu chamo a tua atenção. Diante desse confronto que esse ex-cego faz com as autoridades religiosas, inclusive inquirindo deles que responsabilidade era aquela, inclusive dizendo, olha, se vocês não querem crer, é problema de vocês, mas se ele não fosse de Deus, não teria curado um cego de nascença. Ou seja, se vocês estão duvidando do que ele fez, estão procurando o pecado nele, é problema de vocês, porque ele é o Messias. Se vocês querem aceitar ou não, ele é o Messias, porque só o Messias poderia curar um cego de nascença. Aí, diante dessa fala, desse confronto, que teve um encontro com um homem chamado Jesus, eles fazem isso, dos fariseus, versículo 34. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, versículo 35, ouviu que o havia expulsado, e ao encontrar o ex-cego, disse, você crê no Filho do Homem? Outro título do Messias, né? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, sou eu que falo contigo. Então o ex-cego disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Aleluia. Diante do milagre e da revelação explícita, aquilo que ele experimentara e já intuía, só o Messias pode curar alguém, só o Messias poderia
teria o poder de me curar, porque eu nasci cego de nascença, e eu fui curado. Esse é o Messias. Aí Jesus chega e diante dele se revela: você crê no Filho do Homem? Quem é ele? Sou eu. E imediatamente ele adora Jesus. Mas não antes de ter sido expulso da religião de Israel. Porque o encontro com o Messias foi a causa da sua expulsão. Tanto é que os fariseus, ao inquirirem de seus pais sobre o milagre, eles disseram: pergunta para ele, porque ele já é de maior. E o versículo abaixo diz que eles tinham medo também de ser expulsos, porque os fariseus já tinham dito que todos aqueles que crescem e fossem seguir Jesus Cristo seriam expulsos da sinagoga, seriam expulsos do templo, estaria longe das atividades religiosas do povo de Israel. O homem que tem um encontro com o Messias, com Jesus, tem a sua cura, é expulso da sinagoga, porque a briga dos fariseus é se ele podia curar no dia de sábado. Um cego de nascença fora curado, e a briga dos religiosos, a discussão, a pauta da reunião eclesiástica do Sinédrio de Israel é se ele poderia ter cuspido no chão e feito um pouquinho de lodo, porque aquilo era trabalhar no sábado. Não importava o sofrimento daquele jovem, não importava o milagre messiânico que acabara de ser realizado. Não, ele quebrou a lei, ele quebrou as regras da religião judaica. Então este homem não é de Deus. Curar um cego não era de Deus. Deixar de fazer algo no sábado para obedecer à lei mosaica seria sinônimo de fidelidade a Deus, de ser servo do Senhor. Que contrariedade, que contraste. Aí hoje eu quero falar com você nas indagações sobre o sofrimento, sobre feridos em nome de Deus. É o tema que eu dei esta mensagem, mas não é um tema meu. É o título de um livro de uma escritora cristã, escrito em 2009 pelo Mundo Cristão, Marília Camargo César. Pelo Mundo Cristão, ela é uma jornalista que escreve um livro relatando os abusos espirituais nas igrejas. As pessoas que foram sofridas, que sofreram abusos espirituais, que foram maltratadas, que tiveram a sua privacidade invadida, que foram enganadas, que foram humilhadas, que foram espancadas emocionalmente, mas o foram em nome de Deus. E neste livro, é interessante, se você puder adquiri-lo, adquira, eu já o li, embora é um livro já de quase 11 anos, mas é muito real. E ela também confronta o fato daqueles que estão, das ovelhas, dos membros de igreja, que também têm atitude de abuso e de ferir seus pastores, os seus responsáveis, e ferindo-os, vão embora falando e difamando e caluniando. Mas feridos em nome de Deus vem dizer sobre uma liderança déspota, né? Uma liderança autoritária, uma liderança que, por causa daquilo que creem ter recebido do Senhor, eles não veem nas vidas, nas pessoas com dignidade, pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, e pessoas alcançadas por Jesus Cristo. E em contrapartida, o que nós temos por causa desse desmando, desse tipo de liderança emergente no Brasil, é o que nós chamamos agora, pelo censo do IBGE, os chamados desigrejados. Isto é, há aqueles que continuam crendo em Deus, há aqueles que continuam com a sua fé no Cristo, porém que não têm mais prazer, não conseguem mais estar numa igreja. Isto é, e numa igreja significando uma instituição, algo com CNPJ, um templo religioso, porque foram feridos, decepcionados, enfim, não conseguem mais estar em comunhão com os irmãos e sob a liderança de determinado pastor, de um líder espiritual, assim digamos. Então, nós temos mais de 16 milhões de desigrejados no Brasil. Isso é triste. Embora eu não os considere desigrejados. Não é um posicionamento meu.
é um posicionamento de alguns teólogos do Brasil, que têm a capacidade de fazer uma leitura sobre o que é ser igreja. Porque quem é igreja de Cristo nunca deixará de ser igreja. É que nós ainda achamos que igreja é ajuntamento que debaixo de um mesmo teto, com um líder espiritual e pagando o seu dízimo. A gente acha que igreja é isso aí. Isso aí é instituição, é CNPJ, é agremiação. Igreja é o chamado daqueles que tiveram a sua vida mudada, transformada por Jesus Cristo e que desejam estar juntos, desejam estar em comunhão. É aqueles que foram encontrados por Jesus e ainda que sofreram abuso espiritual, ainda que sofreram, ainda que se decepcionaram, ou muitos que talvez não tiveram a sua expectativa realizada, cumprida, né, se perderam no caminho, mas que têm prazer de estar juntos, seja em 2, em 3, em 10, em 15, seja num templo suntuoso, com ar-condicionado, seja numa cabana, seja debaixo da ponte, seja na praia, seja numa fazenda, seja na vizinhança, seja no domingo à tarde ou num dia de semana, encontra com pessoas amadas que também creem no Cristo e ali celebram a vida, partilham a vida. Isso é ser igreja. Não necessariamente precisa estar debaixo de uma liderança hierárquica. Isso é bom e necessário, precisamos disso. É salutar quando esta liderança, quando essa instituição proporciona para você tudo aquilo de conforto que é necessário, mas uma liderança que serve. Quando você encontra um lugar pacificado, um lugar onde o intuito, o coração daqueles que estão presentes é um coração de servo, um coração que deseja estar junto para crescer junto e não para crescer sozinho ou para usar de autoridade. Então, feridos em nome de Deus, em falar desses relatos e eu fico bastante espantado com aquelas autoridades eclesiásticas em que diz que você não pode questionar. Foi o que aconteceu nesse texto. O ex-cego, leigo, possivelmente, imagina, era mendigo, não poderia jamais. Eles falaram, você nasceu todo em pecado, você é de uma casta inferior, você não estudou na escola de profeta, você não estudou a lei de Moisés e agora quer nos ensinar. E a partir daí desse confronto o expulsa, porque aquela liderança autoritária, e aí começa o princípio dos abusos espirituais, é aquele medo inculcado na mente do membro, da ovelha, daquele que faz parte, que está debaixo da autoridade daquele que se intitula pastor, bispo, apóstolo, tem até patriarca agora. Os caras são malucos mesmo, né? Mas tudo bem. Aí, a partir desse momento em que, se ele confrontar essa liderança, eu não estou falando daquelas ovelhas, daquele tipo de gente rebelde, barraqueiro, provocador, que gosta de fazer confusão no meio da igreja. Esse tipo de gente não converteu, nem ovelha é. Então, se está fora porque é desse estilo. Muita gente está desanimada, mas não é por causa da liderança que foi má, não. É ele que, em si, é rebelde mesmo. Ou seja, não tem prazer na comunhão. Mas o abuso espiritual acontece nesse momento, onde você, para não ser expulso da sinagoga, do templo, você acaba se submetendo. E o poder psicológico sobre a vida das pessoas, de certos líderes, é gigantesco, porque nasce a intimidação. E aí você entra com aquele primeiro discurso, não toque no ungido do Senhor. Eu sou o pastor ungido e você não pode me tocar. Eles pegam lá a história de Saul e esquecem, na verdade, que o ungido do Senhor são todos nós. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, diz que nós temos a unção do santo. Então, todos nós somos ungidos do Senhor. Mas esse discurso de que, eu sou ungido do Senhor, sempre ele vem quando ele quer legitimar os erros da instituição. Isso acontece muito nos segmentos onde o líder ele é absoluto, ele é quase um César, ou seja, ele é intocável, ele se intitula pastor, etc. Ele se intitula o líder maior
e ali ninguém mais pode questioná-lo. Não tem um conselho presbiterial, um conselho eclesiástico, não tem uma diretoria para confrontá-lo, para ajudá-lo, inclusive para a hora que errá-lo, chamar a atenção. Isso acontece muito nesse tipo de liderança. Não, Deus falou comigo, esta é a minha visão. Cuidado, irmão. Cuidado, eu creio, é um tema muito delicado, eu falo isso com temor e com tremor, porque certamente eu estou falando para muitas pessoas que sofreram abuso espiritual. E por confiarem cegamente, entregam tudo, entregam vida, entregam recursos financeiros, econômicos, entregam a tutela da sua família. Eu acho incrível. Um dia eu estava ouvindo alguém dizer, num desses movimentos aí, pós-G12, né, que eu não vou nem falar o nome, é uma reinvenção, uma repaginação e reconfiguração do G12, que até a vida sexual do casal era controlado pelo líder imediato. Você tinha que reunir semanalmente e você dizer para o seu líder como que estava a sua vida sexual com a sua esposa. Está brincando. Até jejum, o pastor estipulava jejum sexual. Agora, durante 15 dias, os casais não poderão relacionar-se sexualmente. Olha o acúmulo do abuso, quase que inacreditável, quando eu vi essa pessoa que fez parte desse movimento. E, graças a Deus, está com a gente. Foi ferida na alma. Então, é uma invasão terrível. É uma apostasia da palavra que é inacreditável. Mas fato é que esses abusos, essa autoridade despótica, ela tende a te expulsar mesmo. E quando você sai, a reunião come frouxo, né? Vamos expulsar o fulano, o cicrano, porque é um rebelde, levantou-se contra a autoridade e espalha para toda a igreja. Reúne o povo e fala, não, fulano está sendo excluído porque não está na mesma visão. A visão que eu digo é essa visão de não poder questionar, de não poder pensar, de não poder crescer. Então, isso tem feito muitas pessoas serem feridas, causar fragmentação do seu ser, da sua alma, e tudo isso com a tutela de Deus. Não, é Deus que me mandou fazer isso. Cuidado, meu querido, cuidado. Eu falo para, talvez, pastores, iniciantes, que às vezes seguem algum desses líderes aí renomados do nosso Brasil. Eu convido você a reler a palavra de Deus na simplicidade do Evangelho, a perceber que o Evangelho de Cristo é um Evangelho libertador, é um Evangelho que não causa mágoas, não causa dor, é um Evangelho que confronta, assim, a nossa condição de pecadores que nós somos, né? Que nós temos, condição pecaminosa, nos confronta a viver de verdade, a viver com responsabilidade diante de Deus, diante do mundo, mas não jamais ferir, jamais afrontar, jamais abusar. Eu convido você, pastor, amigo, líder, você que está começando agora nessas visões, reveja o Evangelho, reveja a simplicidade do Evangelho, volte para essa simplicidade. Então, o abuso espiritual acontece num ambiente místico, um ambiente onde, eu sonhei essa noite, eu tive uma visão e Deus mandou dizer isso. Eu estou fora. Se falar que Deus mandou dizer, eu corro. Mas você não acredita que Deus pode fazer isso? Pode, eu acredito. Só que tem que passar pelo crivo da palavra. Todo esse movimento espiritualizado tem que ter base na palavra de Deus. Se não tiver, dependendo do espírito, eu já ponho a mão na cabeça e já repreendo que é demônio mesmo. Mas cuidado, amados, cuidado, você que está nesse ambiente, ou já passou por esse ambiente, foi ferido e não consegue voltar, não consegue congregar com ninguém, não consegue achar um lugar de alegria, de prazer, porque você acha que foi Deus que te feriu, mas Deus não fere ninguém. E a igreja não fere ninguém também. Não estou falando de relacionamentos quebrados, que acontecem, barreiras dentro da igreja, isso é normal, né? De discordância de alguma coisinha com o irmão, com o outro, isso aí são coisas que você senta, conversa, perdoa e toca o barco, a vida continua. Estou falando de coisas espiritualizadas e de abusos espirituais. Isso acontece muito nesse tipo de movimentos que eu disse para vocês, ou aqueles que se denominam superiores espirituais.
Alguém esses dias me perguntou no divã: ô pastor, o senhor está debaixo de qual cobertura espiritual? Eu falei: irmãos, aqui no salão onde estava, a cobertura aqui é de amianto. Ainda tinha amianto, aquele eternite antigo tinha amianto. Não, pastor, estou falando de cobertura espiritual. Cobertura espiritual? Eu falei: o que é isso? Não, você tem que ter um pastor que está cobrindo o senhor espiritualmente. Eu falei: nossa, eu falei: tem isso? Lógico que eu sei que tem, né? Eu dei uma zombada. Não, então esse pastor tem que ter um bispo, e um bispo um apóstolo. Eu falei: nossa, que bacana. Quase um papa evangélico, assim. Não, pastor, não é isso. Eu falei: mas não é? É parecido, né? Todo respeito ao papa. Eu gosto muito do Francisco. Acho ele bacana. Gente boa, gente humana. Cobertura espiritual. Eu falei: não, eu tenho amigos pastores meus com muito mais experiência do que eu, que diante de algumas situações eu troco ideia, ligo, oro, choro com eles, né? Exponho situações, eles oram pela comunidade, mas não tem nada espiritual aí não, é só amizade e busca de compreensão do Evangelho para nós. A comunidade temos nós. Eu, pela graça do Senhor, sou o pastor, mas também não sou autoridade espiritual sobre ninguém. Não tenho autoridade espiritual. A autoridade espiritual é o Espírito Santo. Eu sou um servo do Senhor que fui chamado e me deram a função pastoral de cuidar, de ensinar, de zelar, de admoestar, de disciplinar, se preciso for, em amor e na palavra. Mas a autoridade espiritual é o Espírito Santo. Mas os apóstolos tinham aonde? Eu falo: vamos ler o texto? Não, mas tem a disciplina na igreja. Eu falei: tem mesmo, tem. Manda disciplinar lá. Primeiro vai você, depois, se não te ouvir, leva mais um, leva dois. Mateus 18, eu estou citando. Aí, se não der certo, traz para a igreja e desconsidera. Fala: o cara não tem jeito, o cara não se arrepende. Mas você vê, era um... Primeiro é eu que vou. Então, cobertura espiritual é um termo muito usado para dar aquele status de poder. Não, nós estamos debaixo dessa cobertura espiritual. Não, eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Aí estou eu, está a Gabriela, o Divan, está todo membro, está todo aquele que nasceu de novo, se entregou para Jesus, está debaixo de uma cobertura espiritual, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Mas então vocês vivam de qualquer jeito? Eu falei: não, aí você tem que conviver com a gente para você perceber. E o que você falar ou deixar de falar não vai fazer muita diferença para mim. Mas é esse conceito que gera um medo, que mistifica, e que o propósito final é ferir. Ferir em nome de Deus. Então eu quero dizer para você que foi machucado em alguma instituição, que não é isso que a palavra de Deus diz sobre igreja. Igreja é essa reunião. No caso nosso, nós não estamos reunindo desde julho, vamos reunir uma vez por mês. Mas estamos reunidos em amor, ligam um para o outro, e quando pode, um se encontra com o outro. E eu gosto de visitar, apesar da Covid, mas já sento, bate papo, já almoça, janta, toma café. Esse dia eu cheguei aqui, né, na casa do irmão, já tinha um lanchão da tarde. Ele falou: opa, isso aqui é visita abençoada. É a igreja é isso aí. Na simplicidade, um cuidando do outro, um chorando com o outro, um sorrindo com o outro. Então você que foi ferido, perceba que não foi Deus. Te feriram em nome de Deus, mas não é o Deus verdadeiro. É o Deus da religião. É o Deus desse pessoal farisaico que expulsou aquele que receberam o milagre da cura. É o Deus daquele que... Esse Deus que te fere, que disseram que te feriram, e era Deus, não era Deus. Era o Deus criado pela religião de regras, de leis, de barganhas, de imposições, de condições, de coberturas, de obrigatoriedades incansáveis, de ativismo. Não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a abrir teu coração para Ele, a caminhar com Ele, a procurar, inclusive, meu amado, um ambiente, uma igreja. Tem tanta igreja boa. Tem tantos pastores sérios, homens de Deus, chamados por Deus. Você pode procurar esse lugar para ter comunhão. Não se isole, não. Não é bom que o homem viva só, eu já disse esses dias. É possível, mas não viva só. É bom, igreja é aquele que está junto. Seja pequeno, seja grande, seja em poucos, mas procure o ambiente da graça, o ambiente do amor, o ambiente onde se reúne para ser edificado, para estudar a palavra, para compartilhar a vida. Procure. E você, talvez que você não foi ferido, mas você saiu ferindo.
ferindo o teu pastor, ferindo os irmãos que estavam próximos, você precisa se arrepender. De repente você nem teve um encontro com Jesus, você era só religioso, aí o teu caminho é um caminho de treva, é um caminho de geração de morte. Porque existem aqueles que não se submetem a ninguém, que não têm prazer em estar em comunhão. E você, além de não dar uma resposta em amor àqueles que eram responsáveis pelo ensinamento da palavra, pela vida comunitária, você ainda saiu caluniando, e saiu difamando as autoridades, saiu difamando a instituição a qual você pertencia. Eu quero dizer que você está plantando para você muita dor. Só existe um caminho para você. É você se enxergar, é você ir aos teus líderes, se possível, àqueles que você machucou, difamou, caluniou, espalhou notícias ao vento, sem nenhuma responsabilidade, porque às vezes você gerou aquela expectativa no líder, na instituição, na comunidade, no grupo do qual você pertencia, e a sua expectativa foi frustrada, e você é imaturo ou nem cristão na verdade, é um espírito de soberba e de justiça própria, e você saiu ferindo todo mundo. Volte, mas volte para se reconciliar, volte para pedir perdão. Eu tenho amigos pastores e eles contam para mim as traições, os sofrimentos, a malignidade que existe em muitas pessoas. Só tem esse caminho, porque se você não fizer assim, você vai gerando morte aonde quer que você esteja. Você vai se isolando, vai deixando de relacionar-se, vai se distanciando de tudo e de todos. Você começa num lugar, numa igreja, numa instituição, com um grupo de amados, daqui a pouco você é ferido na sua imaturidade, você se estrepa, se dói e vai embora, caçando outro lugar, mas passa um tempo, você vai provocar dor ali também. Então se enxergue, volta, peça perdão, se reconcilie, se puder voltar a caminhar junto, amém. Se não, procure um lugar, mas procure um lugar com um coração novo, com um coração de servo, com um coração de amigo, com um coração disposto a amar, a cooperar, a colaborar. Aquela história, se não puder ajudar, não atrapalhe. Já está de bom tamanho, porque o mundo espiritual existe e nós somos convidados, amados, a viver em amor, a viver sem ser vítima de todo esse sofrimento. Indagações sobre o sofrimento. Você que foi ferido em nome de Deus, lembre-se, Deus não fere ninguém. Você que encontra-se desigrejado, sem a alegria, a coragem, às vezes, de procurar um ambiente, porque você diz assim: pastor, eu já fui em tanto lugar, não dá. Não tem lugar que não dá para ir mesmo. Se você perguntar alguns nomes, no particular eu te digo, não vá mesmo, que ali você vai sofrer todo tipo de espólio, de saque, de sofrimento. Mas tem lugares onde existe um povo que glorifica o nome do Senhor. E a minha oração nesta noite será através dessa canção que a Gabi vai cantar, que diz que o Redentor vive, por fim se levanta, mas que a bondade do Senhor transborda. E os desertos da vida, dos sofrimentos, das feridas, eu peço que nessa noite o Espírito Santo te cure, porque a misericórdia, a compaixão de Jesus, o amor desse Jesus amado é que cura as tuas feridas. A mão forte do Senhor é que guarda você. E tem guardado, inclusive, aí nesse tempo que você está distanciado por causa do sofrimento institucional, sofrimento, decepções com a, abre aspas, igreja, que é com letra minúscula. E eu peço que o Espírito Santo, enquanto a Gabi cante, o Espírito Santo fale com você, fale comigo, fale com todos aqueles que estão com o coração quebrantado, porque com o coração ferido, há um coração contrito e quebrantado que o Senhor não despreza, já disse o salmista. E conte comigo, conte conosco,
conte com a comunidade cristã Viva Está. Eu sempre tenho dito, não haveria sentido nós construirmos um auditório, um espaço, salas para as crianças. Não haveria sentido se o propósito principal ali era reunir, fosse reunir para juntos sararmos uns aos outros, juntos cuidarmos uns dos outros, juntos experimentarmos da presença do Espírito que comunitariamente trabalha em nós, nos levando ao Cristo que vive para sempre. O meu desejo é que você seja curado, seja sarado, e nos colocamos à sua disposição. É só entrar em contato conosco, que, como alguém que também já foi ferido em nome de Deus, certamente eu sei te ouvir, sei compreendê-lo e sei que Deus jamais o feriu.